Dando continuidade à história, O Escravo, da África para a Senzala, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 5. A Fazenda. Entraram na fazenda, passaram pela porteira. Tudo era novidade para o grupo de 5 escravos que olhavam tudo curiosos. O local era bonito. Da porteira avistava-se numa construção enorme, uma casa muito bonita, com várias janelas e uma varanda grande. A entrada era bem cuidada dos lados, a grama era bem cortada e próximo à construção havia muitos canteiros de flores. Ao se aproximar da casa, Honório falou: "O senhor Genaro já sabe que chegamos. Ele está na varanda. Fiquem calados, ele somente os olhará. Com certeza verificará se a mercadoria é boa ou não", pensou Uba. "Boa tarde, senhor Genaro. Aqui estão os negros que eu comprei." O senhor somente os olhou, sem prestar muita atenção, e ordenou: "Honório, leve-os à senzala e peça para Bastião cuidar deles. Vá para casa descansar e rever sua família. Amanhã acertaremos. Se Manuel quiser ir embora, pague-o, ou se ele preferir descansar, leve-o para um dos quartos do galpão." "Vou descansar, senhor", falou Manuel. Atravessaram o pátio. Uba prestou atenção no lugar. Nos fundos da casa havia muitas árvores, era um pomar. Viu também canteiros de verduras, uma grande horta. Do lado direito, um curral onde ficavam os animais. Outro espaço para as aves, o galinheiro, e à frente um pátio enorme, que souberam depois que era o local de secagem do café, chamado de terreiro. Em frente a esse espaço, um galpão para armazenar cereais. A ligação entre esses espaços era por caminhos bem cuidados, e dos lados haviam árvores ou canteiros de flores. Caminhando, seguindo em frente, depararam-se com outro pátio menor. Esse local não era visto nem da entrada da fazenda e nem do espaço da casa grande, onde o proprietário morava. Ali estavam algumas casas, eram moradias dos empregados. Depois outras menores de algumas famílias de escravos. E uma construção grande, a senzala, moradia dos escravos. Na frente da construção maior, Honório gritou: "Bastião! Bastião, vem aqui!" Um escravo já idoso apareceu na porta, sorriu para eles. "São escravos que eu adquiri para a fazenda", explicou Honório. "O senhor ordenou que você tome conta deles. Ensine-os a falar, o que fazer e como deve se comportar." Abriu as correntes e as tirou dos tornozelos deles. Uba e os outros se sentiram aliviados. Honório pegou as correntes, foi guardá-las e depois foi para sua casa. Bastião os olhou sorrindo, pessoa agradável, que tentou confortá-los e ajudá-los. "Eu", colocou a mão no peito, "sou Bastião, meu nome." "O seu?" "Uba." "Muito estranho. Vou mudar, você será João." Bastião fez o mesmo com os outros. Trocou os nomes que lhe pareceram estranhos. Depois mostrou onde poderiam tomar banho. Nos fundos da construção havia pequenas estruturas feitas de madeiras, latrinas, cujo nome se diferenciava dependendo do lugar e do tempo. Ali chamavam-nas de casinha, uma fossa onde defecavam. Havia várias e algumas mais próximas da senzala. "Estas são usadas pelas mulheres", explicou Bastião. Levou-os às que eram destinadas aos homens e os ensinou a usar. Ali, mostrou o escravo destinado a orientá-los, uma pequena corrente de água
podem pegar água e se banhar. Uba, agora João, viu que o filete de corrente de água fora feito pelos homens. Era uma canalização de um pequeno rio que atravessava a propriedade a metros dali. Bastião chamou e entraram no grande galpão, a senzala. Tinha um portão grande, janelas altas e com grades. No centro, um local redondo de pedras, onde se acendia uma fogueira. Admiraram-se. Era parecido com o local em que pernoitaram uma noite na viagem, porém, ali estava limpo. No fundo, à direita, havia grandes panelas, um fogão enorme. Dos lados haviam palhas, locais de dormir. Tomem banho, pediu Bastião. Vou pegar roupas limpas para vocês. Dormirão por enquanto, perto de mim. As mulheres estão chegando. Elas farão a comida. 5 mulheres entraram na senzala. Bastião os apresentou. Esta porta, mostrou Bastião, que está no fundo, é de um cômodo onde ficam presos os que se rebelam. Com o tempo, João entendeu que alguns escravos considerados pelo senhor bons, trabalhadores e que não causavam problemas, recebiam como prêmios casinhas para morar com suas famílias. Também havia, ao lado da senzala, 2 construções menores. Uma para as mulheres grávidas ou com os nenéns e outra para as crianças até 10 anos. Normalmente começavam a trabalhar aos 8 anos de idade. Na senzala ficavam os trabalhadores. Ali tinham seu espaço e onde dormir. No cômodo do fundo pequeno, dormiam trancados aqueles que tentaram fugir ou que por algum motivo eram castigados. Bastião explicou que o portão da senzala era fechado à noite, porém ele e mais 2 pessoas poderiam abri-lo. O velho escravo começou a ensiná-los a falar a nova língua. Mostrava algo e repetia. À tardinha chegaram os escravos do trabalho. Foram apresentados, sorriram. Eles conversaram. Embora cansados, riam e falavam muito. Uns foram se banhar, outros tentaram falar com eles. Na rotina em que viviam, se interessavam pelos acontecimentos da fazenda e a chegada de escravos era sempre novidade. Alimentaram-se, acenderam a fogueira, sentaram-se em volta. Os escravos que moravam nas casas também vieram vê-los. Um homem branco, empregado, um feitor chamado Amaro, entrou na senzala, ordenou que 3 deles entrassem no outro cômodo, e assim que o fizeram, fechou a porta e saiu. Os escravos se calaram e foram para os seus cantos para dormir. Bem cedo, o sol ainda não havia despontado no horizonte. As mulheres acenderam o fogão e preparavam a primeira refeição do dia. João acordou e ficou observando. A fogueira estava se apagando, mas ainda clareava o local. Uma das mulheres, no horário de acordar de todos, bateu com uma colher grande de madeira numa panela, fazendo barulho. E todos acordaram. Bastião abriu o portão, saíram para ir às latrinas e se alimentaram. Amaro veio e abriu a porta do cômodo. Bastião, ordenou Amaro. Você fica com os 5 novatos, irá ensiná-los por 2 dias a trabalhar. O grupo de trabalhadores saiu, caminharam conversando e foram carpir o cafezal. Bastião primeiro tentou ensiná-los a falar. Os 5 já entendiam muitas coisas. As mulheres no galpão tinham ensinado algumas palavras, como também aprenderam outras na viagem. Pés, mãos, mostrou as suas. Elas eram grossas e calosas. Comparou as suas mãos com as deles. Desde a viagem de navio, por caminharem pouco descalço e não trabalhar, suas mãos e pés estavam com as peles finas.
Bastião colocou nas mãos dos novatos uma proteção feita de folhas. Proteção. Pisem com cuidado. Olhem onde pisam, isso até terem essa proteção natural. Levou-os ao pátio à frente da senzala. Enxada. Mostrou Bastião um dos instrumentos agrícolas. Com paciência mostrou como a usava. O jovem, que estava esperançoso e que recebeu o nome de Simão, pôs-se a carpir com rapidez. Não, alertou Bastião. É nesse ritmo. Trabalhará de sol a sol. Pegue assim, faça isso. É esta planta que se tem de carpir. Logo aprenderam. João se cansou. Ó grande mãe, será este o meu trabalho? Faremos outra coisa? Perguntou Simão. O trabalho depende da época do ano, respondeu Bastião. Esse que eu estou ensinando é o que estamos fazendo nesta época. E os animais, quem cuida deles? Perguntou Simão ao ver os cavalos no pátio ao lado. São os escravos mais velhos, ou os que provaram ser de confiança. Honório veio vê-los. Como estão? Descansaram? Estamos aprendendo a trabalhar, respondeu Simão. O empregado se afastou. Vamos trabalhar, ordenou Bastião. Vocês não podem parar. Quando forem com um grupo para o cafezal, terão hora para tomar água, alimentar-se e períodos de descanso. Aconselho-os a obedecer ao feitor, não tentar fugir. Sem conhecer a região, não irão longe, e ao serem capturados, serão severamente castigados. Quando um branco se referir a você, olhe-o, depois abaixe a cabeça e responda ao ser indagado, começando sempre com o senhor. Quando o capataz Honório fez uma pergunta, você, Simão, deveria ter respondido: sim, senhor, descansamos, estamos aprendendo a trabalhar. Vou treiná-los. Vamos imaginar o senhor Genaro chegando aqui e fazendo uma pergunta como: negro, você viu Honório? Olho, abaixo a cabeça e respondo: sim, senhor, ele passou por aqui e foi para lá. Mostro a direção. Entenderam? Bastião falava e fazia gestos. Entenderam o essencial, que deveriam sempre abaixar a cabeça, responder usando o tratamento senhor e sinhá. João logo se cansou. Sua vontade era parar de carpir. Lembrou-se com tristeza do modo como viviam em sua aldeia. Não vou aguentar trabalhar tanto assim. Foi um alívio quando pararam para tomar água e depois para se alimentar. O sol estava forte e Bastião os conduziu para trabalhar entre as árvores. À tarde, o velho escravo ordenou que parassem. As proteções das mãos tinham ruído. Sentiram dor nas mãos, nos pés, nas costas, pela posição curvada do trabalho. Lavaram-se e foram descansar na senzala. Como o trabalho é pesado, reclamou Simão. Concordaram com ele e foram descansar. O grupo mais antigo chegou conversando. Embora cansados, riam e, ao verem os novatos deitados, comentaram: se estão cansados com um trabalho leve por aqui, se cansarão muito mais ao irem para os cafezais. Não terão moleza, a vida é dura. Bastião os defendeu. Logo entenderão o que é ser escravo. Os novatos perceberam que todos ali o respeitavam. Não se esqueçam de que eles deixaram seus lares, famílias, moradias, o local onde viviam livres, foram presos, maltratados. Não entendem ainda direito o que falamos. Na viagem até aqui, que durou muitos dias, as peles de suas mãos perderam os calos. Passaram por muitas necessidades, fomes, humilhações. Vamos, por favor, ajudá-los.
Escutaram calados e muitos passaram a ser mais gentis com eles. Fizeram algumas perguntas. Você tinha família? Foi muito ruim viajar de navio? Responderam. Embora ainda não falassem muitas palavras, se entenderam e a maioria dos escravos da senzala se apiedou. Cansados, dormiram. No outro dia, Bastião fez a mesma coisa. E carpiram os arredores dos pátios e à tarde foram para o pomar. Aqui estarão na sombra das árvores. Precisam se adaptar ao clima e ao trabalho. Os 5 recém-chegados admiraram-se ao ver as árvores frutíferas. Amaro veio vê-los e dessa vez fizeram o que fora recomendado. É isso, Bastião, ensine-os a se comportar. Feitor Amaro, pediu Bastião, peço-lhe deixá-los mais uns dias comigo. Eles têm dificuldades para entender ordens, para falar. Depois, pelo muito que ficaram sem fazer nada, as peles de seus pés e as mãos estão finas. Desacostumaram-se de ficar no sol. Por favor, para que não fiquem doentes, suas mãos não fiquem em carne viva, deixem eles se acostumarem mais. E tanto o pátio como o pomar necessitam de limpeza. Tudo bem, Bastião. Hoje é quinta-feira. Fique com eles amanhã e no sábado. Na segunda-feira eles irão para os cafezais. Obrigado, senhor. João entendeu que Bastião era realmente uma pessoa boa em quem podiam confiar. Assim, aprendendo a falar e a trabalhar, chegaram ao domingo. Todos os escravos nesse dia da semana, naquela fazenda, trabalhavam por meio-dia. Depois podiam pescar, andar pela propriedade, descansar, reunir-se para cantar e conversar. Isso é agradável, exclamou Simão. Na minha aldeia fazíamos isso todos os dias, João suspirou. Na segunda-feira, antes de eles irem para o cafezal, Bastião fez a proteção para as mãos dos novatos, que já estavam machucadas. João cansou-se só de caminhar até o local onde trabalharia. Isto, mostrou o crioulo, um escravo, é pé de café. Deste grão é que se faz aquela bebida que tomamos de manhã. É boa para nos despertar. Vou ensiná-los a trabalhar. Os 5 olharam a plantação, era enorme. Subia um morro e ia até o outro lado. Tudo bem cuidado, as plantas vistosas. O feitor os ficou olhando. Ficaremos trabalhando o dia todo? Perguntou Simão. Sim, ficaremos, por isso é bom prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, fazer ritmado. Segundo, se o capataz estiver olhando, não parar. Se ele não estiver, vão mais devagar, mas não parem, pois ele mede o espaço limpo. Vamos, façam assim. Não vou aguentar, queixou-se João. Você se acostuma. À tarde estava exausto e crioulo intercedeu por eles. Feitor Amaro, deixe-nos descansar. As mãos deles estão feridas. Ele deixou que parassem de trabalhar e ficassem embaixo de um pé de café. Estavam exaustos. Os outros companheiros, à tarde, no retorno à sede da fazenda, levaram para eles as suas enxadas. Ao chegarem à senzala, Bastião os ajudou a se banharem, colocou em seus pés e mãos ervas cicatrizantes. Deu-lhes para beber um chá que ele preparara. Isso os ajudará. De fato melhoraram. Alimentaram-se e, mesmo com os outros conversando, foram descansar e dormiram. No outro dia, foram novamente ao cafezal. Na primeira semana, pararam mais cedo. Receberam ajuda. Bastião cuidou deles. Dos seus pés foram tirados espinhos, mas as solas
já começava a ficar com a pele grossa. As mãos precisavam de cuidados e Bastião passava ervas, fazia proteção e à noite lhes dava o chá. Passaram a entender melhor o que eles falavam e também a se comunicar. Descansar à tarde no domingo foi muito agradável. Adaptaram-se também à alimentação. Não passavam fome, mas não comiam com exagero. João pensava sempre: comeria mais se pudesse, que saudade da alimentação da minha aldeia. Na segunda semana passaram a trabalhar o dia todo e foram se acostumando. João era o que mais estava achando ruim trabalhar. Será, pensou ele, que sempre irá ser assim? Minha vida aqui será desse modo? Acabou por perguntar para Bastião, que respondeu: sim, essa será sua maneira de viver. Você foi comprado para isso. Que infelicidade, lamentou João. Poderia ser pior, muito pior. Os negros nessa fazenda valem somente pelo trabalho. Se não trabalhar, não serve e pode ser descartado. Nada que, estando ruim, não possa piorar. Numa tarde de domingo, reuniram-se no pátio e cantaram. Muitos escravos entristeceram-se e os novatos choraram. Isso é saudade, exclamou Bastião. Era a primeira vez que escutava essa palavra e foi-lhes explicado. Saudade é a falta do que amamos. É lembrar das pessoas que não estão ao nosso lado. É desejar estar em lugares e com afetos novamente. É querer revê-los. É estarmos pesarosos por estarmos ausentes. Sinto saudades, repetiu João. De fato, acostumaram-se com o trabalho, embora ainda sempre um dos seus companheiros, principalmente crioulo, os ajudasse. Agora vocês têm que se virar sozinho. Ajudamos, mas estão aptos a trabalhar. As mãos estavam, como os pés, calosas, mas sentiram dores nas costas e cansaço. João estava sempre resmungando, pensava se lamentando. Reclamava de minhas tarefas na aldeia, comparando com que trabalho que agora faço, afirmo que lá eu não fazia nada. O feitor Amaro estava atento a ele, sempre montado num cavalo armado tanto com arma de fogo como com facas. Trazia sempre um chicote na sela de sua montaria. João tentava fazer o que fora recomendado. Se era visto pelo feitor, fazia melhor o trabalho e ficava atento para o seu espaço de carpir não ficar muito menor do que os dos outros. Julgando não estar sendo visto, parou de trabalhar. De repente escutou e sentiu ao mesmo tempo. Trabalhe, negro! O feitor Amaro o chicoteou e o couro trançado estalou em suas costas. Assustado, olhou para o feitor e a segunda chicotada pegou parte em suas costas, parte em seu braço e no rosto do lado direito. Trabalhe, se não levará outras. João voltou ao trabalho, sentiu-se humilhado, doeu em seu íntimo, porém a dor física das duas chicotadas doeu mais. Sentiu o sangue escorrer em suas orelhas, do seu rosto. Olhou o vergão em seu braço, sentiu arder as suas costas. Lágrimas escorreram pelo rosto. No intervalo para tomar água, Crioulo lavou o rosto de João. É isso que acontece quando não trabalhamos conforme nos é ordenado. Quando chegaram à senzala, todos ficaram sabendo, e Bastião colocou ervas nos seus ferimentos. Agora estou entendendo que, por mais que eu esteja ruim, sempre pode ficar pior. Prefiro trabalhar a ser chicoteado. É muito ruim, pensou João tristemente. Capítulo 6. A senzala. Ficavam na senzala à noite,
A construção era grande e espaçosa, era alta, construída com paredes reforçadas com tijolos. Sua forma era retangular. Tinha espaço para todos. Não ficavam amontoados, tinham somente uma porta e esta era de madeira muito resistente. Continuaram dormindo perto de Bastião e João compreendeu o porquê. Na fazenda havia muitos escravos, a maioria homens. Quase em todas as mulheres tinham companheiros. Elas trabalhavam na casa grande e na senzala, eram cozinheiras, arrumadeiras, lavadeiras, faziam serviços leves e iam para o cafezal somente em época de colheita. Havia brigas por elas e algumas queriam ficar sozinhas, não queriam procriar. Não queriam ter filhos para serem escravos, então havia na senzala atos sexuais entre eles. Bastião explicou para os 5 e afirmou: não deixo ter estupros, ninguém força ninguém. João entendeu também o porquê do crioulo o estar ajudando, estava interessado nele. Aborreceu-se. Na primeira oportunidade, quando ele foi ajudá-lo a carpir, João lhe pediu: não, crioulo, não, por favor, não quero. Não mesmo? Perguntou o crioulo. Não. Tudo bem. Crioulo afastou-se. João sentiu-se aliviado e este companheiro de escravidão passou a ignorá-lo. João resolveu trabalhar, tentar fazer direito suas tarefas e ficar mais calado, não lamentar tanto. Porém, o acabava fazendo. O trabalho o cansava, achava-o monótono. Na senzala tentava escutar mais do que falar. Ali reunidos conversavam, riam, falavam mal de alguém. Surgiam discussões, por vezes trocavam socos e, quando isso ocorria, Bastião interferia. Os 3 que estavam de castigo foram libertados e Bastião mandou Tomás, um deles, dormir num canto. Tomás, contou Bastião para os novatos, está sempre arrumando brigas. Gosta de discutir, sabe lutar, é valentão. Estava de castigo porque xingou Bárbara, uma escrava cozinheira da casa grande. Faz tempo que os 2 se desentenderam. Bárbara tem filhos e Tomás brigou com um deles, por causa de Rosa, uma escrava bonita que serve a sinhá. Brigaram feio e Tomás matou o outro com um golpe. O senhor Genaro ficou sabendo, mas com os 2 brigaram, ele ficou somente de castigo. Esse moço é trabalhador, talvez por isso não tenha sido vendido. Bárbara não esquece, sempre que o vê, xinga-o. Dessa vez ele respondeu e ficou de castigo. E a Rosa, a moça por quem brigaram? João quis saber. Vive com um empregado branco numa das casas. Ele a comprou e Rosa não é mais escrava da fazenda. Pode-se comprar escravos? Perguntou Simão. Você não foi comprado? Pode. Se tem dinheiro, compra. Quando isso ocorre, o escravo muda de dono. Pode ocorrer de o dono dar carta de alforria, dar liberdade ao escravo. Aí ele se torna livre, respondeu Bastião. Rosa então é livre? João interessou-se em saber. Pertence ao empregado, explicou Bastião. Ele a trata como esposa e tem 3 filhos. Uma mulher que está sempre por aqui é a Filó, moça bonita que fica com todos que a querem. No momento está para ter nenê. Ela tem 5 filhos e não sabe quem são os pais deles. Aproximaram-se dos 2 alguns companheiros para escutá-los. Você nunca quis ter companheira? Perguntou João. Sim, já quis, respondeu Bastião suspirando. Uma vez eu gostei de uma garota que pertencia a Sinhazinha, a filha do senhor Genaro. Ela casou, foi embora e minha amada foi junto.
Choramos muito na despedida. Nunca mais a vi. 2 anos depois, a sinhazinha veio visitar os pais e a minha amada não veio. Bárbara me contou que escutou a sinhazinha dizer à mãe que ela morreu no parto. Nunca fiquei sabendo que ela teve esse filho, porque quis, ou por ter se relacionado com alguém, ou se foi obrigada. Não quis disputar com companheiros para ter mulher. Pensei muito e decidi não ter filhos para serem escravos. Preferi amar a todos sem me prender a alguém. Filhos de escravos são escravos? Perguntou João. Sim, respondeu Bastião. A vaca dá cria, tem o bezerro, cuida dele, e esse não é dela, é do senhor. Conosco também é assim. A mulher negra engravida, tem a criança, amamenta, cuida dela, mas é como o animal. A cria pertence ao senhor. Que triste, lamentou João. Com a maioria de nós isso ocorreu, contou o crioulo. Somos escravos porque nossos pais eram. Nasci nessa fazenda, nunca saí daqui, eu não conheço outro lugar. Eu não sei quem é o meu pai. Minha mãe teve 18 filhos e morreu no último parto. Como pode isso acontecer? Uma pessoa pertencer desse modo a outra? Pensou João. Nessa terra não há líder, chefe, para impedir essa barbaridade? Perguntou Simão. Aqui quem manda são os donos das fazendas, respondeu Dito. Bastião contou. Já escutei que na cidade que o senhor Leôncio mora, filho do nosso senhor, o Rio de Janeiro, tem um chefe que manda em todos, ele permite que se tenham escravos. E se ele, o chefe, permite, não tem jeito, seremos sempre escravos, lamentou Simão. Não depois de mortos, exclamou João. Se não procurarmos a morte e fizermos o bem, quando morrermos, iremos para a terra da luz e lá não se tem escravos. Eu não entendo porque eu nasci negro. Eu sou escravo. Por que os outros nascem brancos? Indagou Dito. Pode ser que nasçamos muitas vezes, ora de um modo, ora de outro, respondeu João. Isso não acontece, disse Crioulo. Se pensarmos, analisarmos, pode ser que isso ocorra, opinou Bastião. Porque Deus iria criar-nos somente para sermos escravos? Não se esqueça que Deus é dos brancos, rebateu Chico. E quem nos criou? Outro Deus? Perguntou Bastião. Não sei, exclamaram vários deles. É melhor irmos dormir, determinou o velho escravo. Foram para os seus cantos. Eles gostavam de escutar os 5 novatos, suas histórias, como viviam, do navio, do mar, e assuntos se repetiam. João decidiu ficar sozinho como Bastião. Não queria ter filhos escravos. Numa noite, quando acabaram de se acomodar, dormiu em cima de esteiras feitas de folhas trançadas e algumas colocavam um capim seco embaixo. João viu um fogo, uma tocha acesa, mudando de lugar, indo de um lado ao outro. Ele levantou a cabeça para olhar melhor e outros também o fizeram, porém não viu o pau e nem ninguém, viu somente o fogo. O que é isso? Simão perguntou. Não sei, que brincadeira esquisita, comentou um outro. Durmam, pediu Bastião. Amanhã eu explico. O fogo sumiu. Cansados, dormiram. No outro dia, assim que uma das mulheres, estas eram mais velhas, bateu com a colher na panela, João perguntou a Bastião. Que fogo era aquele? Como alguém fez aquilo? Os homens riram. É o capataz Souza, respondeu Dito. Que capataz é esse? Perguntou Simão. Não o conheço. Já morreu faz tempo, explicou o crioulo.
é assombração. O que é isso? Indagou João. Uma pessoa que morre, não tem sossego e fica assombrando os vivos. No caso, nós, respondeu Dito. Vamos levantar, senão atrasarão, aconselhou Bastião. À noite, conto a vocês a história desse fogo que anda. Curiosos aguardaram a noite e, quando retornaram à senzala, se reuniram em volta de Bastião, e mesmo aqueles que tinham escutado muitas vezes a história queriam escutá-la novamente. O velho escravo narrou. Conta-se que o pai do nosso senhor era muito mau. Isso é verdade porque os mais velhos aqui contam muitos casos que ocorreram nessa época. Eu me recordo de alguns. E temos no fundo do galpão vários instrumentos de tortura que foram usados por aqui. Quando o antigo proprietário morreu, a fazenda, que era muito maior, foi dividida em 3 partes, entre os 3 filhos homens. O senhor Genaro ficou com essa parte. Os escravos também foram divididos e os 3 herdeiros não separaram famílias. A sede da antiga fazenda era nessa parte. O senhor Genaro veio morar aqui com a esposa, Sinhana ou Sinhá Ana, que é muito boa. Ela convenceu o marido a tratar melhor os escravos. Usou para isso uma comparação, interrompeu Dito. Nos comparou com animais. Isso ocorreu, concordou Bastião. Penso que sim, a Ana usou de sua bondade e inteligência para nos ajudar. Você, Bastião, opinou o crioulo, está sempre defendendo as atitudes das pessoas. Sempre encontra algo de bom nelas. O que importa é que melhorou muito a vida dos escravos, disse Chico. Mas o que foi que ela fez? Perguntou Simão. Sim, a Ana, respondeu Bastião. Fez o marido entender que se ele tratasse com mais alimentos as vacas, elas dariam mais leite. Se cuidasse bem dos cafezais, eles davam mais frutos. Então deveria melhorar a qualidade de vida dos escravos e com isso eles trabalhariam e viveriam mais. E isso ocorreu? João estava curioso. Tornamo-nos mais fortes e estamos vivendo mais, confirmou o escravo amigo. Mas e a luz que vimos ontem? Perguntou Simão. O que tem a ver com a nossa sinhá? Nada. Bastião tentou explicar. Com ela, nada. Como disse, a vida dos escravos dessa fazenda antigamente não era fácil. Havia muitos castigos e os negros morriam até de frio. Frio? O que é isso? Indagou João. Vocês chegaram aqui no verão que faz calor e chove muito. O inverno é seco, chove menos e o ar é frio. Entenderam? Não, exclamaram os novatos. Não tem como explicar, falou o crioulo. Se tentar, não irá conseguir contar a história da tocha que anda. Quando fizer frio, eles entenderão. O senhor, continuou Bastião, como disse, tratava de forma desumana os escravos. Tinha como empregado o capataz Souza, apelidado pelos escravos de Doca do Capeta, que vigiava o castigo dos negros. Ele nos chamava de pretos. Uma noite, ele, que obrigava uma jovenzinha escrava a ficar com ele, tirou-a da senzala, esqueceu-se de trancar o portão e 10 escravos fugiram. Do Capeta não percebeu quando trouxe a garota de volta. A fuga somente foi notada no outro dia cedo. O senhor ficou irado, discutiu com do Capeta, este o agrediu e o outro empregado atirou no capataz, que morreu. Conta-se que, quando estava morrendo, o senhor disse: Inútil que você passe a vigiar os meus negros depois de morto.
E do capeta tem feito isso. Muitos de nós veem essa luz andando pela senzala. Parece uma tocha acesa. Isso ocorre todas as noites? Simão estava com muito medo. Não, só de vez em quando, disse Tonho. E a outra versão? Conte, pediu Simão. Bastião não se fez de rogado e continuou contando. O que de fato ocorreu foi a fuga, e esses fugitivos não foram capturados, ninguém mais soube deles. E também é fato que houve a discussão e que do capeta foi assassinado. Ele não tinha família, o senhor mandou enterrá-lo e ninguém falou mais sobre isso. Nessas fazendas, a lei é do proprietário. Como houve morte, o senhor demorou um pouco para mandar capitães do mato, pessoas pagas para ir atrás dos escravos fujões, e eles sumiram por essas matas. A verdade é que esse capataz era mau. Os escravos ficaram aliviados por ele ter morrido. A outra versão foi que o senhor mandou o empregado atirar nele quando soube da fuga, com a arma apontada na sua cabeça. O capataz rogou por sua vida e pediu: não me mate, prometo nunca mais descuidar do meu serviço, vigiarei esses pretos para sempre. Foi morto, mas tem cumprido a promessa. Se ele fosse uma boa pessoa, isso não ocorreria, opinou o dito. Com certeza não, afirmou Bastião. Morreu e ficou vagando por ter sido mau. Conta-se que do capeta fez muitas maldades. Eu nunca vi nada, falou Inhô. Quem vê já tentou me mostrar, eu fico olhando e não vejo nada. Nem todos veem, explicou Bastião. Somente veem aqueles que têm o dom de ver. Eu não quero ver mais, afirmou Simão. E foram dormir. E João decidiu não abrir mais os olhos quando todos estivessem deitados. Bárbara, na outra noite, trouxe notícias da casa grande. Sim, a Ana está piorando. Tomasa tem ficado com a doente o tempo todo. Está dormindo na casa grande. Embora serena, Sinhá sente muitas dores. Entristeceram-se. Bastião contou aos novatos. Sinhá Ana, quando veio para cá, era recém-casada e aos poucos e com jeitinho melhorou a vida dos escravos. Pediu para nos tratar como animais, crioulo riu. Somos melhor tratados do que os nossos pais e avós, falou Bastião. Morriam muitos escravos, contou Bárbara. Eram fracos e doentes, passaram a ser mais sadios pela alimentação ter melhorado. Os instrumentos de tortura foram guardados. As crianças passaram a ter saúde e cresceram mais. E quando as filhas dos senhores casaram, Isabel, que reside longe, numa cidade grande, ao visitar os pais, deu sugestão como separar as mães com os nenês por eles chorarem e os trabalhadores não dormirem bem. As crianças ficarem separadas dos adultos, dar-nos folgas para o descanso. Isabel e a mãe são ótimas pessoas, exclamou Inhô. De vez em quando, um escravo que trabalhava na sede vinha na senzala para rever amigos e contar as novidades. Mas ultimamente não estava vindo muito porque sim a Ana, por estar enferma, aumentou o trabalho na casa grande. As duas filhas do senhor, Joaquina e Maria, estão para chegar. Vem visitar a mãe doente, contou Bárbara. E o senhorzinho? Perguntou Dito. O senhor Leôncio ainda está na cidade onde estudou, no Rio de Janeiro. É longe daqui. Casou-se contra a vontade do pai e afirmou que não volta mais, não gosta de fazenda e quer morar na cidade. Os escravos, assim que Bárbara foi embora, foram descansar. Estavam tristes pelo estado de saúde da Sinhá ter piorado. João começou a prestar atenção nas pessoas. Ali eram todos escravos e o grupo era heterogêneo.
Tinha pessoas boas, uns conformados, outros revoltados e até maus. O modo de vida deles era rotineiro. Por divergirem em suas opiniões, haviam discussões e às vezes troca de socos. Bastião tentava acalmá-los e nem o senhor ou os feitores ficavam sabendo. Parem! Gritava Bastião. Temos de estar sempre unidos, respeitar uns aos outros. Por que brigar? Muitos deles invejavam os que trabalhavam na casa grande. Diziam que eles estavam sempre mais limpos, com roupas melhores, que se alimentavam mais e com alimentos diferentes e que o serviço era mais leve. João percebeu que eram poucos os que invejavam os brancos. A maioria sentia inveja dos próprios companheiros. Parecia que os brancos se distanciavam dos seus modos de vida. Numa noite foi abordado o assunto sobre o que fariam se fossem brancos. Depende do branco que seria, opinou Dito. Se fosse empregado, eu iria mudar de emprego para conhecer muitos lugares. Eu também iria fazer isso, afirmou Simão. Conhecer lugares, morar numa cidade como aquela em que ficamos quando chegamos, muito grande, com várias casas. Se eu fosse o senhor, talvez tivesse muitas escravas para dormir comigo, falou o crioulo. Vários opinaram. Iria comer sempre muito, mas muito mesmo. Andaria somente a cavalo. Chicotearia um preguiçoso por aqui. Daria mais dias de descanso. Alguém, interferiu Bastião, lembrou-se de que poderia dar liberdade para todos os escravos? Eu pensei, defendeu-se Dito, mas se libertasse todos os escravos, como iria ter dinheiro? Como eu seria rico se não tiver quem trabalhe para mim? Inhô respondeu, tendo empregados. De repente começou uma discussão entre dois grupos. O primeiro achava que um senhor bom seria aquele que libertasse todos os escravos. O outro, que somente deveria tratá-los melhor. O capataz está chegando, avisou um jovem. Todos se calaram, pararam de discutir, foram para os seus cantos e se acomodaram para dormir. João decidiu não tomar partido em discussões. Não gostava da vida que fora obrigado a viver, de ficar na senzala. Havia uma latrina num canto que somente era usada em caso de necessidade. Mas mesmo assim o cheiro era desagradável. Muitos não gostavam de se banhar, suavam, uns roncavam, outros tinham mau hábitos. Havia os grosseiros, os briguentos. Realmente ali não era um local agradável. João nunca mais teve privacidade. Os outros 4 saíram de perto de Bastião. Foi cada um para um canto, mas João continuou. Gostava de escutá-lo. João, disse Bastião numa noite, está escutando a chuva? Chove torrencialmente. Estava fazendo um calor abafado. Após a tempestade, o ar fica agradável. Sei que não gosta de estar aqui. Penso que sempre estamos onde necessitamos estar. Uma coisa eu afirmo: quando amamos, tudo se torna mais fácil. Eu não conheço como você outra forma de viver. Eu nasci aqui, nunca saí da fazenda, sempre dormi na senzala. Talvez seja para mim mais fácil amá-la, porque você não para de reclamar e tenta amar, gostar da enxada, amar as pessoas, o local que o abriga da tempestade lá fora. João não respondeu e pensou que, se estivesse ao relento e com fome, seria pior. Talvez eu deva tentar. Vou começar parando de reclamar. Não era fácil, mas João tentou não reclamar e, quando o fazia, se chateava. Foram muitas as vezes que ele parava de falar no meio de uma reclamação. 3 garotos saíram do abrigo das crianças e vieram para a senzala. Bastião os colocou para dormir ao lado dele. Cuidarei desses jovens, determinou aquele escravo bondoso, até se adaptarem
e terem condições de se virarem sozinhos. Aqui será o lar deles, como é o nosso. Lar? João admirou-se. Sim, provisório, como todos os lugares, mas no momento é o nosso lar, respondeu o velho escravo. Provisório? Pensa em sair daqui? João ficou curioso. Não passamos pela terra? Nascemos e morremos? Quando eu morrer, meu lar será outro. João ficou decepcionado. Queria outro lar naquela vida mesmo, e não depois de morrer. Como somos diferentes, pensou João. Mesmo sendo todos escravos, uns tentam ajudar como o Bastião e outros não se pode confiar, e alguns são maldosos. Eu me encontro na condição de escolher o que eu quero ser aqui dentro da senzala. Numa noite, Tomás, ao receber a sua comida e achando que Dito recebera mais, xingou e empurrou Dito, e os dois passaram a se socar. Tomás levaria a melhor, era forte e sabia lutar. Bastião entrou no meio da briga dos dois e levou um soco no peito do escravo valentão, caindo desmaiado. 5 seguraram o brigão que, ao ver o velho escravo caído, se acalmou. As mulheres correram para ajudar Dito e Bastião, que acordou logo e exclamou: Estou bem, obrigado. Vou contar ao feitor Amaro, falou Dito. Não, não vamos, decidiu o velho escravo. Se o capataz souber, ele voltará ao castigo. Tomás, por que fez isso? Não quis atingi-lo, defendeu seu agressor. Você que entrou no meio, você já foi chicoteado no meu lugar. Respeito-o, mas não deveria se intrometer, não tem direito de mandar em todos nós só porque é bonzinho. Eu estou irritado. Tolere-se, meu amigo, pediu Bastião. Se você não se aceita, tudo se torna mais difícil e, agindo assim, inferniza a vida de todos nós aqui na senzala. Vamos tentar ser amigos uns dos outros. Tomás se afastou e um dos garotos falou baixinho para Bastião. Estou com medo dele, que está me olhando muito. Fique sempre perto de mim, pediu o escravo que ajudava todos. Vou conversar com ele, fique aqui. Bastião foi aonde o escravo briguento estava, sentou-se ao seu lado, falou com ele, e pela expressão do rosto de Tomás, ele não gostou do que ouvira. De repente, ele pegou no braço do escravo que o estava aconselhando e torceu. Muitos moradores da senzala se aproximaram e começaram a bater no agressor. Houve gritos, o feitor Amaro entrou na senzala e deu um tiro para cima, e com barulho, calaram-se e se afastaram dos dois. O que houve? Amaro perguntou aos gritos. Bastião, com a ajuda de Dito, levantou-se e falou. Nada, uma discussão somente. Tomás estava sangrando no rosto, braços e pernas, levara muitos socos e pontapés, levantou-se também. Brigando de novo, o que foi que aconteceu aqui? Indagou Amaro a crioulo. Eu não sei direito. Tomás e Dito discutiram por causa da comida. Bastião os apartou e depois veio conversar com ele, que torceu o braço do nosso amigo e viemos socorrê-lo. Tomás, você não aprende? Está sempre brigando. Vou falar para o senhor Genaro vendê-lo. Bastião, conte você o que aconteceu. João, que observava tudo, ficou quieto perto dos 3 jovens. Iria defender o amigo, mas não foi necessário. Pensou que o velho escravo iria inventar uma desculpa para livrar o briguento do castigo, mas ele não o fez. Feitor Amaro, disse Bastião. Foi isso mesmo que aconteceu. Estávamos na fila para pegar a comida. Tomás achou que Dito recebeu mais e o agrediu. Separei os dois porque Dito com certeza seria surrado. Resolvi conversar com ele, aconselhá-lo, mas ele pegou meu braço e torceu.
eu não consegui impedir os outros de me defenderem. Você está machucado? Perguntou o feitor. Vou pedir para as mulheres fazerem curativos no seu braço. E você, briguento, vá para o cômodo sem jantar. Tomás andou com dificuldades. Ninguém o ajudou. Entrou no cômodo. Amaro fechou a porta. Todos têm medo dele, que é vingativo e traiçoeiro, falou Bastião ao feitor. Amaro concordou com a cabeça e saiu. As mulheres enfaixaram o braço do escravo machucado. Assustei-me, disse João a ele. Nunca vi tanta violência. Iam matá-lo. Veja como são perigosos atos impensados. O velho escravo levantou-se e falou alto. Muito obrigado a todos que me defenderam. Porém, agir errado. Sim, errar em agir com violência. Que tristeza seria se o tivessem matado. Seria era um alívio, exclamou Dito. Sabemos que ele não é confiável. Todos o tememos. Um de nós sozinho ou dois, pode ser que até três, não dá conta dele. Mas juntos demos. Ele mereceu. Agora teremos que estar atentos, senão eu ou alguém aqui será morto por ele. Por favor, pediu Bastião, não briguem. Respeitemos uns aos outros, por Deus. Temos tantos infortúnios para que nos infelicitarmos mais ainda. Não forcem ninguém a fazer o que não quer. Respeite os jovens. Faremos isso, afirmaram muitos deles. Deitaram-se e João viu Bastião chorar. Está sentindo dor? Perguntou João, falando baixinho, querendo ajudar. Quer mais chá? Pego para você. O chá tira a dor do corpo, mas não da alma, respondeu o velho escravo. Durma, amanhã você terá que ir para o cafezal. Eu estou triste pela violência que presenciei. No outro dia, pela manhã, o capataz abriu a senzala e informou. Tomás ficará preso. Não irá dar comida e água para ele? Perguntou Bastião. Contei para Honório o que houve ontem à noite aqui. Ele irá falar com o senhor. Será Honório quem tomará as providências. Ele está machucado, falou Bastião. O feitor balançou os ombros e deu as ordens. Vamos, pretos, ao trabalho. Saíram e foram para o cafezal. Todos estavam curiosos para saber o que ia acontecer com o escravo preso. Ao chegarem à tarde, viram o cômodo aberto e Bastião contou. O senhor mandou Tomás para a fazenda Limoeiro. De lá irá trabalhar na mina. Venderam-no. Bastião estava triste e aconselhou. O trabalho na mina é ingrato. Muitos morrem depois de um tempo naquele lugar. Que isso nos sirva de alerta. Por favor, não briguem mais. A maioria se sentiu aliviado com o afastamento do brigão. João sentiu medo. Pela primeira vez teve receio de ficar na senzala. Ter medo dos brancos, que no momento estão como superiores a nós, é uma coisa, mas ter medo de outro escravo é outra. Eles são meus semelhantes e os mais próximos. Acalme seu coração, João, pediu seu amigo. Com certeza isso não ocorrerá mais. Tomás procurou o que ocorreu com ele. Não poderia deixá-lo fazer o que planejava, forçar o garoto. Meu braço irá sarar. Eu tenho que estar forte para continuar tentando deixar todos aqui do melhor modo possível. Aprenda comigo. Eu vou me esforçar. Decidiu aprender com Bastião. Aguardem, a história continua.